Você já percebeu como as maiores mudanças do mundo quase nunca fazem barulho? Elas não chegam com sirenes, não interrompem a programação, não pedem licença. Elas começam pequenas, quase invisíveis. Um detalhe aqui, uma falha ali, algo que parece irrelevante no presente, mas que, ao longo do tempo, se acumula até se tornar impossível de ignorar. E quando finalmente percebemos, já é tarde demais. Existe agora um processo em andamento que não está sendo tratado como deveria, não porque seja insignificante, mas justamente porque é silencioso demais para gerar pânico imediato. Ele não destrói cidades de uma vez. Ele não derruba governos da noite para o dia. Ele enfraquece tudo lentamente. E o mais inquietante é que esse processo não está acontecendo em apenas um lugar isolado. Ele está se espalhando por regiões inteiras, atravessando fronteiras, ignorando culturas, religiões e sistemas políticos. É um tipo de transformação que não depende de decisões humanas imediatas para continuar. Na verdade, ela já começou há muito tempo. Durante décadas, diversas nações cresceram acreditando em uma ideia simples: progresso contínuo, mais produção, mais expansão, mais controle sobre a natureza. A lógica parecia inquestionável. Se havia tecnologia, haveria solução. Se havia demanda, haveria oferta. Mas havia uma variável ignorada nessa equação: o limite. Não o limite econômico, não o limite político, o limite físico. Porque existem coisas que não podem ser negociadas, não podem ser adiadas e, principalmente, não podem ser recriadas depois que desaparecem. E uma dessas coisas é a base invisível que sustenta toda a civilização. Os recursos que não vemos, mas dos quais dependemos completamente durante muito tempo, esses recursos pareceram infinitos. Água subterrânea, solos férteis, climas previsíveis. Era como viver em uma casa onde a energia nunca acaba e a comida sempre reaparece na mesa. Mas essa casa não era infinita. Ela apenas parecia ser. Em algum momento do passado, decisões foram tomadas. Não decisões erradas no contexto da época, mas decisões baseadas em uma percepção incompleta da realidade. A ideia de que seria possível extrair mais hoje e lidar com as consequências depois. O problema é que depois chegou, e chegou de uma forma que ninguém esperava. Não como um colapso imediato, mas como uma sequência de pequenas perdas. Primeiro, uma redução na produtividade. Depois, um aumento na instabilidade. Em seguida, sinais de desgaste que pareciam reversíveis, mas não eram. O que está acontecendo agora não é apenas uma crise de recursos. É algo mais profundo. É o enfraquecimento da própria capacidade de sustentação de regiões inteiras. Imagine um sistema complexo, construído ao longo de séculos, dependendo de equilíbrios delicados. Temperatura, água, solo, energia, economia, população, tudo conectado. Agora imagine esse sistema começando a falhar. Não em um ponto, mas em vários ao mesmo tempo. É exatamente isso. E aqui está o primeiro ponto que muda tudo. Quando múltiplos sistemas entram em estresse simultaneamente, não existe recuperação simples, porque você não pode resolver um problema isoladamente quando todos os outros estão se deteriorando ao mesmo tempo. E é nesse momento que surge algo ainda mais preocupante. A adaptação deixa de ser suficiente. Por muito tempo, a humanidade se orgulhou da sua capacidade de adaptação. Mudamos culturas, tecnologias, formas de viver. Sobrevivemos a guerras, crises, desastres naturais. Mas existe uma diferença entre se adaptar a um evento e se adaptar à perda permanente das condições que tornam a vida possível como a conhecemos. Essa diferença
é sutil, mas fundamental, porque a adaptação pressupõe que existe um novo equilíbrio a ser alcançado. Mas e se esse equilíbrio não existir mais? Em algumas regiões, os sinais já são claros. O que antes era previsível, agora se tornou errático. O que antes era abundante, agora é escasso. O que antes sustentava milhões, agora mal consegue sustentar milhares. E o mais inquietante é que isso não acontece de forma uniforme. Alguns lugares ainda parecem normais. A vida continua. As cidades funcionam. Os mercados operam. Mas essa normalidade é enganosa. Ela é sustentada por sistemas que estão sendo pressionados além do limite. E quando esses sistemas falham, a queda não é gradual, ela é abrupta. Aqui entra um dos aspectos mais difíceis de aceitar. O colapso não começa quando tudo desmorona. Ele começa quando as primeiras fissuras aparecem e são ignoradas. Porque reconhecer essas fissuras exige algo que poucas sociedades estão dispostas a fazer. Admitir que o modelo atual pode não ser sustentável. E isso vai contra tudo o que foi construído nas últimas décadas. Crescimento constante, expansão contínua, confiança na capacidade infinita de inovação. Mas inovação não cria recursos do nada. Ela apenas otimiza o uso do que ainda existe. E quando o que existe começa a desaparecer, não há inovação que substitua completamente essa perda. Esse é o ponto onde a narrativa muda. Porque até aqui, tudo parece um problema técnico, algo que pode ser resolvido com políticas melhores, tecnologias mais avançadas, gestão mais eficiente, mas não é. O que está em jogo agora não é apenas a eficiência de sistemas humanos, é a compatibilidade entre esses sistemas e o ambiente físico que os sustenta. E essa compatibilidade está se rompendo, lentamente, silenciosamente e, em muitos casos, irreversivelmente. Agora imagine o impacto disso, não em números ou gráficos, mas em vidas reais. Famílias que começam a perceber que o custo de viver está aumentando sem explicação clara. Comunidades que dependiam de ciclos naturais que já não funcionam como antes. Crianças crescendo em ambientes onde a estabilidade deixou de ser garantida. Isso não aparece imediatamente como uma crise global. Aparece como milhares de pequenas crises locais. E é justamente isso que torna tudo mais difícil de compreender. Porque não há um único evento para apontar, não há um momento exato onde tudo começou. Existe apenas um acúmulo, um processo contínuo que vai desgastando as estruturas até que elas deixam de funcionar. E quando isso acontece em escala suficiente, algo muda de forma definitiva. A confiança desaparece. Confiança nos sistemas, nas instituições, no futuro. E sem confiança, até mesmo estruturas que ainda funcionam começam a colapsar. Esse é o segundo ponto crítico, porque o colapso físico gera um colapso psicológico e o colapso psicológico acelera o colapso físico. É um ciclo que se retroalimenta e que, uma vez iniciado, é extremamente difícil de interromper. Agora vem a parte mais desconfortável. Esse processo não está limitado a uma única região. Ele apenas se manifesta primeiro onde as condições são mais extremas. Mas a lógica por trás dele é universal. Recursos finitos sendo consumidos em ritmo crescente. Sistemas dependentes de estabilidade operando em um ambiente cada vez mais instável. Populações crescendo em contextos onde a capacidade de suporte está diminuindo. Isso não é uma anomalia, é uma tendência. E tendências, quando ignoradas por tempo suficiente, deixam de ser previsões e se tornam realidade. Talvez o aspecto mais inquietante de tudo isso seja a forma como acontece. Não há um momento dramático onde tudo para. Não há um aviso claro
dizendo que o limite foi ultrapassado. Existe apenas uma transição de um estado onde tudo parecia sob controle para outro onde nada mais responde como deveria. E quando percebemos essa mudança, já estamos dentro dela, sem saída simples, sem solução rápida, apenas com a necessidade de lidar com as consequências. E é aqui que a pergunta mais importante surge. Não é sobre quando isso vai acontecer, porque em muitos lugares já está acontecendo. A pergunta real é: até que ponto os sistemas globais conseguem absorver esse tipo de transformação antes de começarem a falhar também? Porque vivemos em um mundo conectado, economias interligadas, cadeias de suprimento globais, dependência mútua entre nações. Quando uma parte do sistema enfraquece, as outras sentem. E quando várias partes começam a enfraquecer ao mesmo tempo, o impacto deixa de ser local. Ele se torna sistêmico. E sistemas, quando entram em colapso, não falham de forma previsível. Eles falham de forma caótica, o que significa que não sabemos exatamente como isso vai se desenrolar. A única certeza é que já começou e que continuar ignorando não impede que avance. Pelo contrário, acelera. Talvez o maior erro seja esperar por um sinal claro, um momento definitivo que confirme que algo está errado, porque esse momento pode nunca chegar da forma que esperamos. O que chega são mudanças sutis, detalhes que deixam de funcionar, pequenas rupturas que isoladamente parecem insignificantes, mas que juntas contam uma história muito maior, uma história de limites sendo alcançados, de sistemas sendo pressionados além do sustentável e de um futuro que está sendo moldado não por escolhas conscientes, mas pelas consequências acumuladas de decisões passadas. E quando olhamos para isso com atenção, percebemos algo ainda mais profundo. Isso não é apenas sobre uma região, uma cultura ou um momento específico da história. É sobre a relação entre a humanidade e os limites do mundo em que vive. Uma relação que, por muito tempo, foi baseada na ilusão de controle absoluto, mas que agora está revelando sua verdadeira natureza. Limitada, condicionada e, em muitos aspectos, frágil. Talvez ainda haja tempo para mudanças. Talvez algumas trajetórias possam ser alteradas. Mas uma coisa já é certa. O mundo que conhecíamos, baseado na ideia de abundância contínua e estabilidade garantida. Esse mundo já começou a desaparecer. E o que vem depois não será definido por promessas, discursos ou intenções. Será definido por algo muito mais simples, o que ainda resta. E como escolhemos lidar com isso? Porque, no fim, o colapso não é um evento, é um processo. E processos não pedem permissão. Eles apenas continuam até que não haja mais nada para sustentar o que um dia existiu.